Vivi tinha conversado comigo, tinha compartilhado comigo justamente desse desejo de fazer o evento pensando na segurança. Inclusive, na semana passada, o próprio Dr. Wagner tinha mandado para mim uma mensagem falando sobre o mês de abril e a relação dele com a segurança do paciente. E acho de extrema pertinência a gente estar tratando justamente o quão que tem uma influência cuidar das pessoas para que essas pessoas possam cuidar de outras pessoas. E eu acho que Ingrid aí deve trazer uma fala bastante relevante, trazendo talvez até um pouco daquilo que foi feito durante esse período de pandemia dentro da Rede Primavera, justamente com esse olhar, né? Entendendo a importância que tem as pessoas nesse processo e o quanto que foi importante cuidar delas para que elas tivessem uma oportunidade de cuidar do outro. Passo para vocês a palavra. Vivi, obrigado por me dar a oportunidade de abrir o evento e deixo aí a palavra com o André, com a Helena e com a Ingrid. Dentro do que estava previsto, Vi, quem que ia fazer, quem que ia iniciar? Ia ser Milena, André? A gente pensou, Milena, ela vai trazer uma fala, né? Depois, André, aí ela vai deixar um gancho para o André abordar, e aí a gente encerra com a Ingrid bem nesse caminho mesmo que você trouxe aí para a gente. Viviane? Oi. Durante a apresentação, não consigo ver o chat, nem mãozinha, nada. E se por um acaso tiver alguma interrupção, você pode abrir o áudio normal e falar, viu? Combinado. A gente costuma deixar assim para alguma pergunta, alguma coisa ao final da né? E aí, às vezes, quem tem, às vezes a pessoa que tem áudio, ela pode ficar à vontade para trazer alguma colocação. Se não, põe no chat, a gente vai tirando as dúvidas. Ok. Quando for para começar, pode me avisar. Mirena, acho que se você quiser começar, pode começar. A gente já deu aqueles 5 minutinhos lá de lambuja, né, que a gente fala. Pronto, ok. Consegue visualizar a apresentação? Para vocês, o áudio de Milena saiu... Tá cortando. Robotizado, saiu, Estão me ouvindo? Agora sim, Milena. Agora sim. Pronto. Conseguem visualizar a apresentação? Sim. Sim. Ok. Então, eu vou começar, tá? Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço muito pelo convite da Rede Primavera, pelo convite de Viviane, especialmente, para a gente poder discutir um pouquinho com vocês nesse mês tão importante para a segurança do paciente, né? E além de abordar a segurança do paciente, a proposta é que a gente consiga abordar uma temática, pensando nesse contexto de pandemia que nós estamos inseridos nesse momento agora, que seja a tratativa dos profissionais de saúde, né, a segurança desses profissionais de saúde, os profissionais de saúde seguros, pacientes seguros. Então, não há como, nesse contexto de pandemia, a gente dissociar a segurança do profissional de saúde e a segurança dos pacientes. Então, eu vou abordar um pouquinho nessa fala com vocês com relação à tecnovigilância. Vou explicar um pouquinho mais para frente o que é que isso significa, e as contribuições da tecnovigilância para a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, certo? Para quem não me conhece, eu sou Milena Mota, sou farmacêutica, sou graduada pelo Estado da Bahia, Universidade do Estado da Bahia, tenho mestrado em farmacologia aplicada, sou especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente, também em gestão em saúde, faz parte do meu dia a dia de trabalho de risco do Hospital Universitário de Sergipe, que é onde eu atuo atualmente, né, atuo desde 2015, vou discutir um pouquinho no final, quem tiver qualquer disposição, tá bom? Então, inicialmente, para contextualizar, importantes relacionadas à segurança do
Milena, Milena. seu áudio voltou a ficar cortado. Tá ouvindo agora? Agora sim. Eu vou tentar falar mais próximo do notebook, tá? Então, a Portaria 529 de 2013, ela institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente em 1º de abril de 2013, e a RDC 36, de 25 de julho de 2013, vai definir as ações a serem implementadas pelas instituições de saúde para a promoção da segurança dos pacientes. Então, qual é a finalidade deste Programa Nacional de Segurança do Paciente? Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de núcleo de segurança do paciente nesses estabelecimentos de saúde. Além da legislação que regulamenta a segurança do paciente, nós temos a regulamentação da Rede Sentinela da Anvisa, que complementa também as ações de segurança do paciente aqui no Brasil. A Rede Sentinela ela foi instituída pela Anvisa por meio da RDC 51, de 29 de setembro de 2014, e a rede nada mais é que um conjunto de instituições de saúde que vão atuar na vigilância de eventos adversos e de queixas técnicas relativas aos produtos sujeitos à vigilância sanitária. E tem o objetivo de identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e, por fim, comunicar esses riscos decorrentes do uso desses produtos aos órgãos reguladores, que no nosso caso é a própria Anvisa. Aqui no estado de Sergipe, nós temos 3 hospitais que são vinculados à Rede Sentinela, que é o Hospital Universitário de Sergipe, do qual eu faço parte, o Hospital de Urgência de Sergipe e o Hospital Primavera. As ações que compõem a Rede Sentinela classificar a dela, que é a vigilância no uso de medicamentos, a tecnovigilância, que é a vigilância de artigos médicos para a saúde, equipamentos médicos hospitalares, a hemovigilância, que se relaciona a sangue e a hemocomponentes, e, por fim, a vigilância de saneantes e de cosméticos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com relação à tecnovigilância, para discutir um pouco os aspectos que se relacionam à segurança dos profissionais de saúde neste contexto de segurança do paciente e de pandemia. Então, a tecnovigilância mais é que a vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase pós-comercialização. Aqueles artigos médicos e equipamentos que já tiveram a aprovação da Anvisa de comercialização, mesmo após o momento que já estão circulando, né, já estão sendo comercializados, eles são monitorados pela rede, que faz parte desse monitoramento, e alimenta o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A finalidade é recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde dos pacientes e dos profissionais de saúde. Então, a tecnovigilância, ela vai englobar desde o uso seguro de seringas, agulhas, luvas, respiradores, máscaras de proteção, bombas de infusão, camas hospitalares. Então, envolve um leque muito amplo de artigos médicos e de equipamentos médicos hospitalares. E temos no Brasil uma lei que ainda é vigente, que é a Lei 6.360 de 1976, que ela traz que nenhum dos produtos que são no escopo dessa lei, inclusive os produtos, poderá ser industrializado, exposto à venda ou consumo antes de registrar da saúde. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que tivemos uma mudança, né? A lei não deixou de estar válida, ela continua válida, porém, num contexto de pandemia, que é um contexto excepcional, nós tivemos uma flexibilização desse registro junto aos órgãos reguladores. Então, qual é a finalidade que nós temos deste registro? Milena? Agora o áudio foi de vez. Tem tanto a vantagem... Milena? Consegue ouvir? Seu áudio não, estava pausado. Faz o seguinte, beleza? Você sabe dizer se tua câmera tá aberta? Tá ativa para estar aberta? Não, está desligada. Se tiver, fecha. Tá desligada. Porque às vezes, quando você tenta passar de vídeo e áudio, termina perdendo um pouco da qualidade do áudio.
É, Mas tem horas que ele começa a ficar cortando e agora mesmo tava Deixa eu meio tentar. que pausado, Consegue? tá? Agora estão conseguindo ouvir? Só o finalzinho. E agora, consegue? Agora sim. Tá. Se parar novamente, vocês me avisam. Pode ser realmente a oscilação da conexão da internet. Pode ser, pode ser. Quer que eu volte um slide? Continuar daqui. Quando você estava finalizando, o último slide foi na hora que o áudio sumiu. Pronto. Voltei um pouquinho, tá? Então, nós temos essa lei, que é a 6.360, que ela especifica essa exigência de registro junto aos órgãos reguladores, certo? Então, essa lei que vai contemplar a tecnovigilância, ela vai envolver vários artigos e vários equipamentos médicos hospitalares, desde seringas, agulhas, luvas, máscaras, bombas de infusão, cama hospitalar, monitor, respirador, dentre outros, certo? Então, qual é a finalidade desse registro junto aos órgãos reguladores? Ele aumentar a qualidade dos produtos Milena? Falhou de novo no mesmo lugar, né? Milena, você quer tentar que eu compartilhe aqui? Aí talvez não use tanto os seus dados de internet, alguma coisa assim, aí talvez o áudio fique melhor. Não sei se talvez isso dê certo. Acho Será que que ela agora. caiu, Vivi? Então. Ai, Parece que sim, que ela deixou de compartilhar, inclusive. Milena, você está ouvindo a gente? Que agora ela caiu, Vivi. Não tá mais aqui, não. Deixa eu ver se ela volta. Aliás, ela tá aí, sim. Consegue me ouvir? Agora sim, Milena. É que seu áudio, ele tá bem ruim. Eu não sei se talvez o sinal da internet, alguma coisa aí. Eu acho que é o sinal da internet, né? Se você quiser, eu posso tentar compartilhar aqui. Não sei se isso interfere em usar menos sinal de internet, enfim, alguma coisa assim. E aí a gente vê se melhora o áudio. Não sei o que você acha. Pode ser, não tem problema. Então, eu tiro o compartilhamento da minha tela? Isso, pode tirar, eu vou compartilhar aqui. Me digam se vocês conseguem ver a tela, por favor. Sim, Vivi. Sim, Vivi. Aí seria colocar só lá na página que ela tava, que é próxima depois dessa. Essa aqui, né? Isso. Isso, Deixa eu só fechar o meu áudio para não ficar dando. Saiu do modo apresentação. Pronto, agora.
Tá, então eu vou falando por aqui e você vai avançando, certo? Pode avançar esse slide que eu já falei. Deixa eu tirar aquilo que está bem na minha frente. Pronto, pode deixar nesse. Então, a partir da identificação que nós realizamos, né, das queixas técnicas, que nada mais são que os desvios de qualidade dos produtos que envolvem os artigos médico-hospitalares, equipamentos médico-hospitalares, essa identificação desses desvios de qualidade, ela pode ocorrer tanto por uma notificação passiva, que é quando o próprio profissional de saúde, ele realiza a notificação na instituição, relatando o desvio de qualidade, ou por meio de busca ativa, que é quando o próprio serviço de vigilância da instituição de saúde identifica essa queixa técnica ou esse desvio de qualidade, né? Então, nós temos algumas etapas que se relacionam a investigação desse desvio de qualidade notificado a nível de tecnovigilância, que vão desde a análise daquele incidente que foi descrito pelo notificador, para que a gente consiga identificar inicialmente se aquele incidente notificado ou relatado, ele realmente é compatível com o desvio de qualidade, ou se ele pode estar relacionado a uma dificuldade de manuseio do profissional com relação ao equipamento, com relação a algum artigo específico. Verificamos o registro do produto ou o equipamento junto aos órgãos reguladores. Como eu falei anteriormente, neste momento de pandemia, nós tivemos uma flexibilização com relação a esse registro, tá? Também classificamos o incidente notificado, ele pode ser apenas uma queixa técnica, que é um desvio de qualidade, ou ele pode ser um evento adverso associado a uma queixa técnica. Também fazemos a coleta da amostra do produto com desvio de qualidade, de modo que a gente possa encaminhar o produto para ser analisado pelo fabricante, né, que de modo geral, pelo fluxo pactuado na Anvisa, o fabricante ele tem a autonomia de realizar a análise do produto e, a partir disso, ele dizer se aquele produto tem ou não algum desvio de qualidade. Nós temos alguns estados, como o estado da Bahia, por exemplo, existem os laboratórios centrais, que o próprio laboratório central realiza alguns testes que vão avaliar a qualidade dos produtos para a saúde. Então, não é apenas a análise feita pelo fabricante, nós também temos uma análise de contraprova feita por um laboratório de referência. Aqui no estado de Sergipe, infelizmente, nós não temos esse tipo de análise, então, é basicamente a análise do fabricante para assegurar se esse desvio de qualidade existe ou não. Então, diante dessa dificuldade, estamos tentando avançar no nosso universitário com algumas outras estratégias, né, tentando envolver, inclusive, a própria Universidade Federal de Sergipe na análise destes produtos, para identificar se há ou não alguma queixa técnica pertinente naquele produto que foi notificado. A partir disso, identificando que realmente a queixa técnica existiu, a gente notifica o fornecedor do produto, que nem sempre é o próprio fabricante do produto, né? E também notifica o fabricante junto. Então, a gente registra a notificação no Notivisa, o envio no Notivisa comunica de imediato tanto à Anvisa quanto ao fabricante do produto. Pode avançar, Viviane, por favor. Pronto. A partir de tudo que é notificado pelos profissionais de saúde, a regra, de modo geral, funciona da seguinte maneira: quanto maior o volume de notificações que nós temos relacionadas a um determinado produto, maior o alerta que isso desperta no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para poder identificar se aquele desvio de qualidade realmente foi algo pontual ou se é algo que vem ocorrendo com alguma determinada frequência que precise ter alguma ação de vigilância sanitária, né? Então, aquelas notificações que são muito frequentes, né, ou notificações que se relacionam a eventos adversos, que são incidentes com dano, seja dano ao paciente ou dano a algum profissional de saúde, isso gera na Anvisa uma tratativa diferenciada, né? Eles têm um grau de priorização dessas notificações para fins de investigação, e a partir disso a Anvisa emite alguns alertas. Então, aqui são alguns exemplos que nós tivemos ainda nesse ano agora de 2021, dentro da esfera da tecnovigilância, desde aquilo que se relaciona ao equipamento para biópsia de mama, que se relacionou com um erro na conexão das ventoinhas do equipamento. Além disso, um equipamento que é de sutura, dispositivo de irrigação descartável, presença de partículas estranhas na tubulação do dispositivo.
Então, a partir daquilo que é notificado, a Anvisa faz uma tratativa dessa notificação, classifica por grau de risco sanitário dessa notificação, e a partir daí vai ser priorizado ou não alguma ação sanitária a ser realizada pela Anvisa. Pode avançar. Essa aqui é uma notificação que nós tivemos no ano de 2020, que foi uma notificação bem extensa, que envolveu vários fabricantes, referente ao uso de respiradores particulados do tipo N95, PFF2 ou equivalentes. Então, eu acredito que boa parte das pessoas que se relacionam dentro da esfera de gestão de risco, segurança do paciente, ou apenas o profissional que faz uso mesmo na instituição de saúde, deve ter tido conhecimento no ano passado dessa nota que a Anvisa emitiu. Foi a interdição cautelar de várias marcas, né? A grande maioria delas importadas, chinesas, mas no meio delas nós tínhamos uma marca nacional, e, posteriormente, essa interdição cautelar dessa marca nacional, ela foi suspensa pela Anvisa. Então, foi uma lista bem extensa, e isso surgiu a partir da análise que a Anvisa realizou, né, tanto por amostragem daquilo que eles têm de registro de alguns produtos na Anvisa, como também daquilo que foi notificado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por meio do Notivisa. Pode avançar. Então, além da análise simplesmente dos desvios de qualidade, que são as queixas técnicas, a gente avalia dentro do escopo da tecnovigilância os chamados eventos adversos ou incidentes com dano que se relacionam a essas queixas técnicas, né? De modo geral, não apenas para a tecnovigilância, a gente classifica os eventos adversos conforme a gravidade desses eventos. A gente pode ter desde os eventos leves, que são aqueles eventos com dano mínimo ao paciente ou aos profissionais de saúde, precisou ficar apenas em alguma observação, algum medicamento muito simplificado, um analgésico, antitérmico, por exemplo, a gente poderia classificar como um dano leve. Os danos classificados como moderados, de modo geral, eles estão associados ao aumento do tempo de internação, à necessidade de algum procedimento complementar, algum exame complementar, algum tratamento complementar. Os eventos classificados como graves são aqueles que têm um risco à vida dos pacientes, certo? Ou quando a gente precisa de alguma grande intervenção médico-cirúrgica, tipo uma laparotomia exploratória, por exemplo, para conseguir manter a vida desses pacientes. E a última esfera de gravidade, que são os óbitos, classificados como óbitos por evento adverso, que são aqueles óbitos que têm ou podem ter, né, inicialmente, sabendo que a notificação ela é uma suspeita, não necessariamente há uma confirmação, que pode ter alguma relação com algum evento adverso que foi identificado naquela instituição de saúde. Pode avançar. A partir desses eventos adversos, de modo geral, tanto a gente nos hospitais, enquanto gestão de riscos, como a própria vigilância sanitária, a Anvisa, né, a Vigilância Nacional, ela classifica esses eventos e prioriza esses eventos por gravidade. Então, de modo geral, aqueles eventos classificados como os eventos graves e os óbitos são aqueles que vão ter um maior impacto, né, que vão exigir uma maior celeridade nessas tratativas. A gente tem um prazo reduzido de notificação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são 72 horas após a ocorrência do óbito, né, de modo geral, e nos dá um prazo para poder complementar essa investigação. Então, a gente pode investigar esses eventos graves e os óbitos utilizando várias metodologias. Eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Uma delas muito comum é o diagrama de Chikawa, que é uma ferramenta para análise de causa-raiz, que a gente utiliza muito no dia a dia das instituições. Também nós temos o diagrama dos 5 porquês, né? Que aí a gente vai também perguntando por que ocorreu aquilo, até que a gente consiga chegar ao fim, a causa principal, né, daquele evento. E também nós temos o protocolo de Londres, que é uma ferramenta que a própria Anvisa recomenda para análise dos óbitos, que além de identificar as causas raízes dos eventos, né, os fatores contribuintes, também vamos verificar as chamadas falhas latentes ou as falhas ativas, né? As falhas ativas geralmente podem estar relacionadas a algum erro, por exemplo, algum erro de procedimento, algum erro de técnica, mas também nós temos aquela falha latente que está ali inserida no processo, ainda não ocasionou algum dano direto, né, naquele atendimento ao paciente ou ao próprio profissional de saúde, porém é uma falha que ela tem um risco potencial de provocar algum dano àquele paciente ou àquele profissional de saúde, certo? Pode avançar.
Então, qual o objetivo dessas investigações de eventos adversos? A gente pode, desde identificar as causas raízes e os fatores contribuintes desses eventos, identificar as falhas ativas e as falhas latentes desses eventos, e corrigir os possíveis erros de processo. Toda investigação de evento adverso relacionada à segurança do paciente, no escopo da segurança do paciente, não apenas na tecnovigilância, o foco são os processos, não são as pessoas, tá? Então, a análise de causa raiz, a investigação de evento adverso não visa a identificação de culpados, a gente não está aqui para identificar os culpados dos eventos, e sim, quais foram os pontos de fragilidade daquele processo que levaram à ocorrência, que contribuíram para a ocorrência direta ou indiretamente dos eventos adversos ou chamados incidentes com dano. Pode avançar. Deviane? Pronto. Pensando em tudo que a gente já tem com relação à tecnovigilância, volte um pouquinho, por favor. Tudo que a gente tem com relação à tecnovigilância, todos os fluxos que até então foram estabelecidos pelos órgãos reguladores, nós tivemos, a partir do ano passado, em 11 de março de 2020, a declaração da OMS de que o coronavírus, né, que até então estava sendo tratada como uma epidemia, foi sim declarado como uma pandemia. O que é que isso trouxe, de modo geral, para todos os países, para todas as instituições de saúde? De modo bem abrangente, além do grande risco de contaminação, a grande velocidade de transmissão que nós identificamos para o vírus, para a doença, nós sofremos com desabastecimento de vários equipamentos de proteção individual, vários artigos médicos nas instituições de saúde. Pode avançar, Viviane. Então, foi muito comum identificarmos ao longo do ano passado e também ainda este ano várias notícias que se relacionavam à dificuldade de compra de insumos, dificuldade de compra de EPIs, alertas emitidos com relação a possíveis faltas de EPIs que poderiam ocorrer nas instituições de saúde. Neste mesmo período, nós tivemos a recomendação de uso das máscaras de pano pela sociedade de modo geral, né, que não estava inserida nos ambientes hospitalares, para tentar priorizar o uso dos EPIs, as máscaras cirúrgicas e os respiradores pelos profissionais de saúde e minimizar o risco de desabastecimento desses materiais. Mas ainda assim, em vários cenários, em vários estados do país, em vários hospitais, nós passamos por momentos de desabastecimento. Pode avançar. Então, a partir do ano passado, o que nós verificamos foi uma concorrência mundial pelos EPIs que eram necessários para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, para proteger os profissionais de saúde. E uma imensa dificuldade na compra desses EPIs pelas instituições de saúde, seja uma compra local ou também uma compra por importação. Mesmo trazer o produto da China, que é o grande fabricante mundial, né, desses EPIs, mesmo a China também estava com dificuldade de fornecer para outros países em quantidade suficiente para atender a nossa demanda, né? Então, o que é que isso provocou no Brasil? A Anvisa publicou uma resolução de diretoria colegiada chamada RDC número 356, no mês de março de 2020. Qual foi a finalidade dessa RDC? Justamente a flexibilização do registro de determinados produtos, de maneira que a gente conseguisse suprir a demanda, né, para a aquisição desses produtos nas instituições de saúde e evitar o desabastecimento. Então, essa resolução, ela dispõe de forma extraordinária e temporária sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde. Então, aquilo que se relacionou a respirador facial, os face shields, os capotes, as luvas, tudo isso existia uma flexibilização pelos órgãos reguladores, de modo que nós conseguíssemos aumentar a oferta desses produtos, né, localmente, e assim conseguir proteger, ainda que minimamente, os profissionais de saúde. Pode avançar. Viviane? Pronto. Essa RDC 356, no seu artigo 2º, voltou.
que é que ela traz? Que a fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetor facial, vestimenta, gorro, propé, estavam dispensados de autorização de funcionamento de empresa, da notificação Anvisa ou de qualquer outra autorização sanitária. Isso foi uma estratégia que a Anvisa adotou para tentar aumentar a oferta dos produtos, né, para as instituições de saúde, principalmente. Porém, para a gestão de riscos, isso foi uma bomba nas nossas mãos, no sentido de que a gente não conseguia, naquele período crítico da pandemia que nós tivemos ano passado, controlar a qualidade dos produtos que entravam nos serviços de saúde, né, já que a Anvisa flexibilizou esse registro e até então existia muita dificuldade com relação à aquisição. Então, foi um período difícil, tem sido ainda um período difícil de você conseguir gerenciar o aspecto qualidade nesse período de pandemia. Porém, as estratégias de tecnovigilância continuam, mesmo que a gente tenha uma resposta nesse momento um pouco mais lenta do que aquilo que normalmente a gente verifica fora de um contexto de pandemia. Pode avançar. Uma das ações que nós realizamos na rede EBSER ano passado, para tentar conviver um pouco melhor com essa RDC 356 que a Anvisa promulgou, né, que a Anvisa divulgou, foi a elaboração de um manual de condutas de tecnovigilância no enfrentamento da pandemia da Covid, para que fossem seguidas essas condutas pelos hospitais que fazem parte da rede EBSER. Então, ainda que exista a flexibilização dos registros, né, a falta de obrigação desse registro para que o produto possa ser comercializado, isso não significa que a gente tem que aceitar qualquer produto que é comercializado para uso em alguma instituição de saúde. Então, a proposta deste manual que nós elaboramos foi justamente padronizar alguns aspectos a serem observados pelas instituições de saúde, critérios mínimos que deveriam ser analisados no momento que for feita a aquisição desse produto, de maneira a garantir alguma condição mínima de qualidade para esses produtos que estavam sendo adquiridos num período de pandemia. Pode avançar. Aí nós elaboramos algumas fichas de avaliação de materiais, né, que cada tipo de material que estava abrangido por essa RDC 356/2020, a gente tinha critérios específicos que deveriam ser avaliados pelas empresas, né, pelos hospitais, pelas instituições de saúde de modo geral, de maneira que conseguisse, com essa avaliação, existir uma negociação mínima possível com o fornecedor, caso a gente verificasse algum desvio de qualidade gritante de algum produto. Um exemplo, nós temos um respirador, uma máscara PFF2 N95, que a principal característica dela tem que ser a vedação, né? E nós verificamos no momento que aquele produto foi adquirido na instituição, que aquele respirador não consegue exercer a vedação. Então, esse é um item que é avaliado nessa ficha de avaliação. Então, se o produto não passa no teste de vedação, que é um teste mínimo, né, para o tipo de produto que está sendo apresentado, então, por si só, o hospital já tem um subsídio para que consiga ou solicitar a troca do produto como um todo, por alguma outra marca no momento da aquisição, ou, no mínimo, tentar solicitar uma troca de um lote, né, do produto, que pode ser apenas um lote específico que representou aquele desvio de qualidade. Pode avançar. Esse quadro é um resumo. Nós tivemos uma reunião com a Anvisa na semana passada e eles apresentaram um resumo justamente daquilo que foi notificado nos últimos anos na central, na gerência de tecnovigilância da Anvisa, né? Tudo aquilo que se relaciona à queixa técnica, basicamente, que são os desvios de qualidade, e os eventos adversos que se relacionaram a essas queixas técnicas. Então, a gente verifica aqui no gráfico que, por tipo de notificante, ali em cima vocês conseguem verificar que os hospitais que fazem parte da rede Sentinela, que é essa rede que eu falei logo no iniciozinho, que compõe algumas instituições que fornecem os dados de vigilância, realizam um monitoramento mais de perto, digamos assim, né, desses produtos médicos, artigos, equipamentos, e esses hospitais Sentinela realizam as notificações junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a maior parte dessas notificações, quase 44% de tudo que foi notificado junto ao sistema Notivisa, corresponde àquilo que foi notificado pelos hospitais da rede Sentinela, certo? Dentre eles, nós temos as queixas técnicas,
nós tivemos um total de, somando apenas a rede Sentinela, foi 71.784 notificações de queixas técnicas nesse período de alguns anos, né, de 2007 a 2021. E eventos adversos, apenas da rede Sentinela, foram 2.859 eventos adversos. Se a gente fizer um somatório de tudo, de todos os perfis de instituições de saúde, nós temos 144.093 notificações de queixas técnicas de produtos e mais de 26.000 notificações de eventos adversos relacionados a essas queixas técnicas. O que isso significa? Significa que para a Anvisa, que tem uma equipe limitada de profissionais, é humanamente impossível conseguir avaliar todas as notificações. Então, eles possuem no sistema de vigilância sanitária, no Notivisa, alguns pequenos alertas que vão direcionar a Anvisa para fazer algumas tratativas específicas com base naquilo que é mais notificado, por isso que quanto mais a gente notifica, maior a chance de conseguir ter alguma tratativa pela Anvisa, ou aquelas queixas técnicas que se relacionaram a algum evento adverso, certo? Pode avançar. Pode avançar. Então, já para finalizar, o que a gente consegue identificar? Que as ações de vigilância de produtos pós-comercialização, no âmbito da tecnovigilância, que vai envolver os artigos médicos, os EPIs, os equipamentos, de modo geral, né? Eles visam assegurar a segurança não apenas dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, especialmente agora nesse contexto de pandemia, pensando com relação ao monitoramento dos EPIs, o controle de qualidade dos EPIs que circulam nas instituições, eles vão garantir a segurança dos profissionais de saúde que vão ter condições necessárias, né, mínimas, para conseguir trabalhar em seu ambiente, em sua instituição de saúde e conseguir, dessa maneira, garantir a prestação do cuidado, a assistência a esses pacientes. Diante do número, que é muito elevado de notificações, a Anvisa prioriza por gravidade aquilo que vai ser investigado. Então, quanto maior a gravidade dos eventos e também quanto maior o número de notificações, né, dos incidentes, das queixas técnicas, maior a chance de existir uma ação de vigilância sanitária para tentar mitigar, reduzir esse risco de um dano adicional tanto aos pacientes quanto aos profissionais de saúde. Pode avançar. Por fim, enquanto profissionais de saúde, a nossa responsabilidade é notificar. Então, a gente inserido em instituição de saúde que faz uso de produtos médico-hospitalares, equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de proteção individual, e a gente identifica qualquer desvio de qualidade naquele produto, ou algum paciente, ou algum profissional apresentou algum dano após o uso de um determinado produto, ou também, não apenas no escopo da tecnovigilância, mas da farmacovigilância, da hemovigilância, a nossa responsabilidade enquanto profissional é notificar. Então, quanto maior número de notificações que nós temos, maior a chance da gente conseguir gerar alguma tratativa a nível de vigilância sanitária para minimizar esse dano que o paciente possa sofrer e evitar a reincidência desses eventos. Enquanto instituições de saúde, elas possuem a responsabilidade de estimular a notificação. Então, as instituições de saúde precisam ter sistemas de notificação que permitam que o notificador não se identifique caso ele não queira. Por quê? Porque isso vai estimular o profissional a notificar, a gente vai contribuir para a chamada cultura de segurança da instituição, o profissional ele não vai ter aquele receio de sofrer alguma sanção, alguma penalidade da instituição, e vai sim ser estimulado a notificar, visto que ele sabe que ele tem a opção de não se identificar enquanto notificador. A gente sabe que nem todas as instituições de saúde já possuem uma cultura muito fortalecida, né? Então, algumas tratativas nem sempre são da maneira como realmente deveriam, de modo a contribuir, estimular a notificação, e se às vezes ocorre uma estratégia de tentar reprimir a notificação pelo profissional notificador, porém, o mais adequado é que a gente consiga estimular a notificação, para que com isso a gente consiga identificar previamente os possíveis riscos nos nossos processos assistenciais, nos equipamentos, nos artigos que fizemos uso nas instituições, e a gente consiga garantir a segurança dos profissionais e dos pacientes.
Então, as notificações de incidentes de eventos adversos são a base para as ações de gestão de riscos e de segurança dos pacientes. Pode avançar. Juntos, todos nós, profissionais de saúde, os próprios pacientes que se inserem nesse contexto do paciente, pela segurança do paciente, né? Nós podemos contribuir com a implementação dos processos de saúde mais seguros, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde que fazem parte das nossas instituições, especialmente agora, num contexto de pandemia, que nós tratamos de um cenário muito crítico, né, que nós, enquanto profissionais de saúde, vivenciamos uma realidade muito difícil nos hospitais. Então, quanto mais a gente prezar pela qualidade dos produtos, dos artigos, dos EPIs, mais a gente vai conseguir garantir a segurança da gente, enquanto profissional de saúde, dos demais colegas profissionais de saúde e, consequentemente, visar a segurança dos pacientes. Era isso, muito obrigada.